graça e a paz. Dando continuidade ao nosso curso básico de vida cristã, nós estamos no livro 3, Epístolas Paulinas. Na aula passada, nós fechamos o capítulo 1, a condenação dos pecadores. Nós vimos lá no tópico 1 a introdução aos Romanos. Resumimos Romanos da seguinte maneira: a justificação dos pecadores, a santificação dos homens justificados e a glorificação dos santificados pela fé e pelo poder de Deus. No tópico 2, o esboço de Romanos, nós falamos que o tema central de Romanos é a revelação da justiça de Deus ao homem. Amém? E que a salvação ela é de âmbito universal. Okay? No tópico 3, a culpa dos gentios, Paulo explica sobre o evangelho como meio de salvação. E deixa nítido que há duas fontes de conhecimento dada por Deus à raça humana, e que essas fontes é conhecida como a revelação geral de Deus. E no tópico 4, a culpa dos judeus, vimos que os judeus deveriam ser uma nação missionária, falar do amor de Deus aos outros povos e levá-las ao conhecimento da verdade de Deus, né? E que também a lei tem por alvo mostrar a necessidade de transformação. Não que a lei seja a transformação do homem, mas ela apenas mostra o caminho, ok? E hoje, no tópico 1, o que é justificação? E nós começamos com essa pergunta: o que é justificação? Então, justificação é o ato pelo qual Deus declara posicionalmente justa a pessoa que a ele se achega através da pessoa de Jesus Cristo. Vamos entender isso melhor no desenvolver da lição. Então, a justificação envolve dois atos. Primeiro, o cancelamento da dívida do pecador, o cancelamento da dívida do pecado na conta do pecador. Primeiro ponto. E o lançamento da justiça de Cristo no seu lugar. Tá? Então, retira o pecado e acrescenta a justiça de Cristo. Amém? Ou seja, amados, a justificação não é aquilo que o homem é ou tem em si mesmo, mas é aquilo que o próprio Cristo é e faz na vida de cada cristão, de cada pessoa. Okay? E hoje nós vamos ficar mais detidos em Romanos, no capítulo 3, o versículo 24 ao 26, tá? Para nós entendermos bem essa questão da justificação. Então, diz assim, versículo 24: sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo presente para eles mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Amém? Então, diante desses versículos, nós podemos concluir o seguinte: que justificar significa tornar ou declarar justo. Então, ele é um termo que implica em resultados processual legal. Nós vamos explicar isso melhor. Ou seja, o resultado desse processo é que Deus justifica o pecador, tornando justo e reto. Não pelos próprios méritos, mas pelos méritos de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ok? A justificação de Deus revelada no Evangelho. Bom, aqui no capítulo 3, revela os dois aspectos da justificação divina. Letra A. A justiça com a qual Deus provê os homens por seu amor e graça. Revela-se na experiência do homem confiar
pessoalmente em Jesus Cristo. Observe, confiar pessoalmente em Jesus Cristo. Primeiro ponto. Segundo, a justiça de Deus se revela na redenção efetuada na cruz por Cristo, que assim pagou as nossas dívidas, as nossas contas, as nossas culpas, né? Como diz Isaías 53, que ele levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, o castigo que estava sobre mim foi transferido para ele, ok? Mas eu quero que você guarda essa palavra, redenção, nós vamos voltar nela, para nós termos um maior entendimento desta questão. Então, observe, Deus é justo em todo o seu trato com o ser humano, com o homem. Tá? Aí, nós vamos ver a justificação está relacionada, primeiro, com a graça de Deus, que é a sua fonte. Romanos capítulo 3, versículo 24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. É graça, é favor não merecido, tá? A justificação está relacionada, 2, com o sangue de Jesus, que é a sua base. Então, nós temos aí Romanos 3, 25, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impune os pecados anteriormente cometidos. A justificação está relacionada com a fé, que é o seu meio e condição de recepção. Aí nós temos aí Romanos capítulo 3, versículo 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. É interessante nós irmos memorizando os pontos-chave, tá? Então, aqui está falando da justificação, ou seja, que o homem é justificado pela fé, ok? O primeiro fala da graça, o segundo fala do efeito do sangue de Jesus na redenção e transformação desse homem. Certinho? Mas eu quero que você analise e entenda o seguinte, esses três elementos de relacionamento da justificação, eles não atuam independentemente, mas em conjunto, em unidade, ok? Então vamos lá. Os efeitos da justificação pela fé abrangem a totalidade da vida do cristão. No passado, a fé justificou e libertou inicialmente da condenação do pecado. No presente, a fé continua a justificar e libertar da prática do pecado. Amados, vamos dar uma pausinha, vamos entender. Então, à medida que nós continuarmos na fé, a sua justificação culminará no momento da glorificação, libertando da presença do pecado. Tá? Então, esta é a provisão de Deus. Romanos 3, 21. A justificação pela fé. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Amém? Então, veja aqui, vamos fazer uma análise aqui. Mas agora, a expressão mais agora nos aponta a terrível condição da humanidade, nos seus delitos e pecados. Então, ao mesmo tempo em que nos mostra a provisão de Deus para a nossa redenção e justificação. Tá? Então, entenda bem essa passagem. O ponto é primordial, é importante. Então, quando Deus justifica o pecador, ele não apenas o torna justo, mas ele o reconhece e aceita como tal. Né? Então, a justiça de Deus dada ao homem é revelada através de uma real experiência com Cristo. Tá? É uma real experiência com Cristo. Então, em Cristo, inicia-se a nova época para o homem, com a sua maravilhosa graça,
a fé e a redenção sendo sendo manifestação da justiça de Deus. Ok? Paulo realça a gratuidade da justificação divina que aniquila todo pecado, inclusive do orgulho humano. Vamos lá, mais um amém, mais uma vez. Observe, nós já vimos que o pecado ele é universal. Nós já explicamos isso no capítulo 1. Aqui, o nós temos que trazer à memória? Tanto os judeus com seus privilégios, tá? E quais são os privilégios dos judeus? A lei e a circuncisão. Esses eram os privilégios deles. Mas eles também tinham uma pretensa justiça pessoal. Quanto aos gentios, que também se achavam justos e moralistas, mas também tinham o mesmo peso dos judeus, ou seja, ambos eram orgulhosos por se acharem, né? Acima de qualquer condenação, acima de qualquer suspeita. E talvez aqui nós começamos a questionar alguns pontos. Como podemos alcançar a justificação de Deus sem a lei? É uma questão. Bom, Paulo explica, mostrando que o modo pelo qual Deus revela a sua justiça está de acordo com as escrituras do Antigo Testamento. Tá? E aqui nós depois vamos entrar no exemplo de Abraão, para nós entendermos isto bem melhor. Ok? Então, está de acordo com o Velho Testamento. Paulo diz que a lei, né, e os profetas testemunharam desta justiça, depois de provar que todos são culpados. Nós vimos isso no capítulo 1, todos são culpados. Agora, Paulo explica o caminho da salvação, que é o resultado da justificação pela fé. Bom, já vimos que o termo justificação é um termo processual, judiciário, né? É um termo legal. Mas o nosso problema, melhor, ela traz na mente aqui um cenário de julgamento, em que um homem está diante de um tribunal. Ou seja, nós temos um juiz, temos a promotoria e temos a defesa. Então, ela nos leva, esse termo legal nos mostra exatamente a nossa condição diante do juiz. E ali nós somos declarados inocentes. Né? Então, a sua inocência é provada e o juiz declara livre de culpa, sem culpa. Você está inocente. Mas o nosso problema é que todos nós somos culpados por quebrar as leis de Deus. Então, como podemos, então, ser declarados inocentes? Ou talvez você possa questionar, por ser santo, Deus tem que condenar, né, o pecado e julgar o pecador. Mas Deus é amor, ele não faz isso simplesmente. Nós temos essa concepção, nós carregamos isso na mente. Mas, amados, observe, a justiça da lei requer exatamente isso, a morte do culpado, enquanto que o amor de Deus exige o perdão. Né? Aí talvez você possa questionar, mas como pode Deus perdoar o transgressor quando a sua justiça exige o castigo dele? Bom, é aqui que Paulo começa a descrever a provisão de Deus para a salvação do homem. Né? Então, há duas palavras em Romanos, no capítulo 3, versículo 24 e 25, que mostram como Deus equaciona o problema do pecado, ou resolve esse problema. Primeiro, a redenção, ou seja, é a compra de um escravo no mercado de venda de escravos e a sua imediata libertação do dono anterior. Vamos entender isso melhor. O que aconteceu foi o seguinte, é que o homem vendeu-se, ou se vendeu, ao pecado.
tornando-se escravo de Satanás. Então, como escravo de Satanás, ele não tinha qualquer esperança de liberdade. Mas, mediante o sacrifício remidor de Jesus, ele nos comprou do mercador, dando o seu sangue e a sua vida como o preço do nosso resgate e da nossa libertação. Então, esse é o ponto da redenção. Ela nos mostra expostos no mercado, sendo comercializados, à venda. Né? E que nós temos ali o mercador, que é o nosso dono, naquela antiga situação, que era Satanás. Ok? Então, o sangue de Jesus veio e nos comprou. Nos tirou da mão daquele antigo dono. Então, assim ficamos livres da servidão e do pecado. Segundo ponto, a propiciação é a vindicação. Amado, vindicação é um termo que poderia chamar, eu poderia usar assim, é a reclamação da justiça divina descrita na lei, mediante o sacrifício substituto e reparador, o qual leva sobre si as penas da lei, né? Como resultado dos pecados do mundo, removendo ali, ao mesmo tempo, a impiedade do homem, para que Deus ali exaltasse, ou melhor, extravasar o seu amor e assim salvar o pecador. Essa é a apropriação, essa é a reclamação da justiça divina. Então, a propiciação, ela é resultado de quê? Da remissão, da reconciliação e do perdão do pecador. Ok? Mas como pode ser aplacada a ira de Deus contra os que violam a sua lei? Bom, primeiramente nós devemos entender, o pecado é a violação da santidade de Deus, tá? Então entenda isso. Pecado é a violação da santidade de Deus. Pronto. Mas quando Jesus morre em nosso lugar, ele lança sua justiça na conta de todos aqueles que se arrependem. Então, dessa maneira, podemos chegar até o Pai, até Deus, diante do trono de Deus. Né? Amados, ou seja, o sangue de Jesus, ele cobre e apaga os nossos pecados, anulando todas as acusações da lei que pesava sobre nós, que pesava sobre você. Né? Então, às vezes, nós temos dificuldade para entender a obra da cruz, para entender esse processo do mundo espiritual, né? Por que Satanás obteve essa legalidade? Então, nós já começamos falando isso no livro 2 e estamos agora explicando melhor no livro 3. Satanás era o mercador, né? E o homem havia se vendido ao pecado quando ele cedeu à tentação, ok? Mas como pode ser isso? Como pode um Deus justo e santo justificar o ímpio e transgressor? Bom, a resposta é simples: pela justificação do culpado pelo inocente. Né? É assim que, na morte de Cristo, o inocente e justo, que era Cristo, né, assume o lugar do pecador. O pecador que merecia a morte, ele alcança a plena redenção pela obra de Cristo Jesus. Amém? Vamos lá. O exemplo de Abraão. Então, é utilizado aqui para confirmar que a justificação é pela fé e somente pela fé o exemplo de Abraão. Abraão é o principal dos patriarcas. É considerado o pai da nação, o homem que deu origem a toda a nação de Israel e foi considerado amigo de Deus. Amém?
Então, Paulo, ao citar aqui o exemplo de Abraão, ele mostra que ele foi justificado quando? Quando ele era incircunciso, quando ele, antes da aliança com Deus e muito antes da lei. Okay? Romanos, capítulo 4, versículo 3. Pois que diz as Escrituras, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Então, Paulo aplica a ilustração da fé de Abraão ao nosso relacionamento com Jesus Cristo. Tá? Então, a fé de Abraão lhe foi imputado como justiça porque ele creu na promessa de Deus. Então, aqui nós chegamos no ponto que eu acho interessante. Mas antes de eu falar desse ponto, eu vou ler aqui em Romanos, capítulo 4, versículo 20 e 21. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Né? E aqui nós entendemos, amados, que a justificação pela fé foi o método estabelecido por Deus desde a antiguidade para tratar com o homem pecador. Né? Então, a nova aliança, né? Que é a aliança da graça, a salvação, é pela obra de Cristo Jesus, é pela fé na obra de Cristo Jesus. No Velho Testamento, no tempo da lei, também era pela justificação pela fé. Ou seja, a metodologia estabelecida por Deus foi esta. Esta é a metodologia, ok? Então, assim, a justificação e todas as bênçãos delas derivadas nos são dados por meio da fé. Tá? Aí lá em Hebreus, no capítulo 11, verso 6, diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Amém? Condições para a justificação. Romanos capítulo 4, versículo 24 e 25. Mas também, por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado, a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor. 25. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, aqui nós temos três condições, três coisas que devem estar incluídas na fé em Deus, da qual depende a nossa justificação, que são, é o ponto final desse tópico. Primeiro, aceitar Jesus Cristo como Salvador. Segundo, crer que Deus enviou a Jesus para morrer em nosso lugar, para nos salvar. E terceiro, crer que Deus ressuscitou Jesus para nos dar uma nova vida. Esse é o princípio, amado. Esses três pontos, né? Nós temos que ter em mente, que a nossa, os nossos princípios de fé. Eu aceito Jesus como meu Salvador, eu creio que Deus enviou Jesus para morrer em meu lugar, para nos salvar, para nos resgatar, e creio que Deus ressuscitou Jesus para nos dar uma nova vida. Por isso eu tenho acesso até o trono de Deus. Amém? Bom, então nós encerramos o capítulo, melhor, o tópico 1, né? Na próxima aula nós vamos ver o tópico 2, as bênçãos da justificação. E aqui nós vamos explicar e entender melhor que a justificação não é uma experiência, é uma declaração legal de justiça, só possível mediante um relacionamento perfeito com Cristo. Não, entenda isso. Eu tenho que ter um relacionamento com Cristo. Eu tenho que aceitar. Ok? E que o crente pode, com confiança, encarar o futuro, sabendo
que a qualquer momento poderá entrar na presença de Deus. Hebreus 4,16. Entrai, pois, ousadamente diante do trono da graça, para buscar mantimento para você usar em tempos de necessidade. A palavra de Deus também nos fala sobre isso. Terceiro, a comparação entre Cristo e Adão mostra o triunfo da graça sobre o pecado. E, por fim, o duplo relacionamento que o cristão tem com Adão e com Cristo e as suas consequências. Okay? Na próxima aula, então, nós estaremos falando sobre estes assuntos. Amados, novamente nós pedimos o seu apoio, a sua ajuda, para que mais pessoas estejam participando, ouvindo, se alimentando dessa palavra. Nós temos a missão de levar o evangelho a toda criatura. E através do estudo da palavra de Deus, é uma maneira das pessoas entenderem a obra que Deus preparou para nos redimir, para nos resgatar. Tá? E nós contamos aí com o seu apoio. Se você gostou dessa aula, deixa aí o seu like. Né? Se você tem alguma sugestão para melhorar, também pode participar. Se você tem alguma dúvida, não esquece de deixar as suas perguntas ali nos seus comentários, né? Que nós estaremos respondendo. E nosso objetivo é crescer em graça e em conhecimento da pessoa de Jesus Cristo. Amém? Que é o nosso modelo, que é o nosso padrão. Que Deus abençoe os irmãos e até a próxima terça-feira, em nome de Jesus.